Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. No último episódio falámos de mitos relacionados com infecções, mas sei bem que os mitos na infância não se esgotam aí. Quando e como começar a introdução alimentar, quando é normal um bebê bolsar e quando é que tem mesmo de largar a fralda. Para me ajudar a criar um episódio especial pensado para pais na consulta, tenho comigo o pediatra para todos, Hugo Rodrigues. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Hugo. Olá, Margarida. Bem-vindo. Muito obrigado. Então, a verdade é que há aqui muitos mitos e eu estava a pensar como é que os ia organizar e decidi organizar um bocadinho por fases de vida. Ok. Portanto, primeiro mês, depois os mitos à medida que vão crescendo. Pronto, e há alguns intemporais, não é? Que são mitos da vida toda. Claro. E então, começando aqui no primeiro mês, esta pergunta é um bocadinho provocadora, porque eu sou médica de família, não é? É preciso ser pediatra? Quando é que se começa a escolher um pediatra? Como é que funciona? Ora bem, eu acho que esta não é propriamente um mito. Acho que faz sentido refletirmos sobre isso. Na verdade, não acho que seja obrigatório ter um pediatra, sendo bebés, crianças saudáveis, mantendo uma vigilância regular e tendo um médico de família atualizado. E todas as especialidades têm que estar e que é igual para a atualizadas. pediatria, não é? Todas as especialidades têm que estar atualizadas. A verdade é que a vigilância de rotina não necessita propriamente ou obrigatoriamente de ter um pediatra. Pode perfeitamente ser um médico de família. Hoje em dia, o Programa de Vigilância de Saúde Infantil e Juvenil da Direção-Geral de Saúde está bem estabelecido, tem os conceitos todos. Consultas. Vai mudar este ano, vai sair um novo este ano, mas está tudo muito bem estipulado, muito bem trabalhado, com instrumentos para se utilizar na consulta e, pronto, não acho que seja obrigatório. Acho que é uma escolha dos pais. Quando nós falamos de crianças que tenham algum tipo de problema de saúde, aí já pode ser diferente dependendo do problema de saúde. Há alguns que podem e devem ser seguidos apenas pelo médico de família. Outras situações, principalmente situações que requeiram algum tipo de intervenção mais hospitalar, aí obviamente terão de ser acompanhados. E nós fazemos um bocadinho pediatra. essa articulação, ou seja, Claro. no centro de saúde, eu acho que aqui é isso, uma primeira dúvida, essa pessoa tem acesso a um médico de família, não é? E depois perceber um bocadinho dependendo da criança. É isso, há crianças que dá perfeitamente para serem seguidas no centro de saúde, há outras quando nós temos dúvidas também nos articulamos e apoiamos. Vocês fazem uma coisa que nós não fazemos, que é dar o vosso número de telefone, que eu acho fascinante e que eu digo sempre aos meus utentes, digo, olha, Achas a vantagem de ter... porque não dás. porque não dou. Eu digo sempre aos meus utentes, olha, a grande vantagem de ter um pediatra no privado é de facto poder mandar mensagens a toda a hora. Sim, eu diria que há duas vantagens, se quisermos chamar assim. É o facto de poder escolher individualmente. É verdade. Com os médicos de família também há alguma liberdade, mas não é uma liberdade completa como numa medicina privada. Sim, aí podes escolher alguém que se alinha um bocadinho também com a tua forma de ver. E a pessoa vai conhecendo e tem essa hipótese. E depois convencionou-se que na pediatria há este contacto mais direto através do e-mail ou acima de tudo através do telemóvel. E eu entendo que as famílias valorizem isso porque realmente acaba por ser uma âncora para elas. Portanto, eu diria que essas são assim as duas grandes, podemos chamar vantagens para a maior parte das famílias, mas para as crianças saudáveis não acho que seja obrigatório. Sim, mas acho que é uma coisa que valorizam. E uma coisa que eu noto agora também há muito este quase excesso de controle às vezes. E uma das coisas que se faz muito é pesar os bebés quase dia sim, dia não, no primeiro mês de vida, para ver como é que estão a evoluir e as contas. E às vezes tenho pais que chegam à consulta que já os pesaram na Bimbi ou naquelas nossas casas. Isto faz sentido? Vale a pena? Não faz sentido absolutamente nenhum. Isso é o que nós chamamos a brincar balancite, porque andarmos sempre a pesar bebés só cria ansiedade. Primeiro temos de perceber que, principalmente nos primeiros 15 dias, o peso dos bebés varia muito, porque os bebés perdem muitos líquidos que foram acumulando durante a gravidez, os próprios rins estão a começar a entrar em funcionamento e às vezes perdem mais líquidos, outras vezes perdem menos, estão a habituar os seus intestinos a absorver os nutrientes do leite, a água do leite, e portanto pode haver aqui alguma flutuação. Por isso não faz muito sentido andar a pesar só porque sim. Depois, também sabemos que a partir da segunda semana o ganho de peso acaba por ser mais ou menos constante, só que temos aqui um fator adicional, é que se nós andamos sempre a pesar, arriscamos-nos às vezes a pesar
antes de fazer xixi ou cocó. Claro, e logo aí são umas gramas. São muitas gramas que, em termos percentuais, para em um bebé bebés pequeno, pequeninos fazem muita diferença. E, portanto, se o bebé tiver um bom estado, se for um bebé saudável, que não tem nenhum problema de saúde identificado, for um bebé tranquilo, um bebé que vai mamando bem, que vai urinando bem, e aqui o urinar é um bocado olhómetro, mas é um indicador da quantidade de líquido que o bebé ingere, eu diria que não vale a pena pesar, a não ser nos momentos que estão definidos pela Direção-Geral de Saúde como os momentos de consulta. Ou em bebés às vezes prematuros, ou que tenham algum fator de risco, claro, não é? Mas isto é importante, porque uma das coisas que eu até aprendi numa pós-graduação de aleitamento materno que fiz, nós temos muito aquela coisa dos 10% e os bebés perderem os 10%, e perceber que às vezes, por exemplo, um bebé de cesariana que teve muito tempo, ou seja, ele próprio nasce um bocadinho mais inchado de líquidos, claro, e portanto, porque não é tão espremido. Exatamente, e às vezes mais do que o peso e nós estarmos ali a pensar na grama e agora ganhou 36 gramas por dia, ou 20, ou 17, ou o que for, também é olhar para o bebê. Eu acho que isso é a vantagem de tanto na pediatria como nos médicos de família, não é? Nós acompanhamos o bebê e portanto conseguimos ir vendo. Eu confesso, é raríssimo fazer as contas ao ganho de peso por dia. Eu não me lembro quando é que foi a última vez que eu fiz isso. E vejo bebés todas as semanas e não calculo, porque vejo se a evolução está boa. Estou a ser mesmo honesto e sincero, já não me lembro quando é que foi a última vez que eu calculei o número de gramas que o bebé aumentou por dia, porque é pouco relevante tendo em conta o contexto todo. Claro. É importante em algumas situações pontuais, mas que são minoritárias, claramente. Outra das coisas que acontece muito são os bebés estarem amarelados, não é? Chamada icterícia neonatal. Quando é que é normal estarem amarelados? Que sinais é que deves olhar? O que é que deves avaliar? Por exemplo, se chega ao tronco, se chega às pernas, o que é importante saber aqui? Isso é extremamente importante. Sim, a icterícia é a acumulação na pele e noutros tecidos de um pigmento amarelo que vem da destruição dos glóbulos vermelhos. E este pigmento caracteristicamente deposita-se de cima para baixo, ou seja, da cabeça em direção aos pés, e desaparece de baixo para cima. Portanto, o último sítio a desaparecer a icterícia será na face e eventualmente até no branco dos olhos, que passa a ser o amarelo dos olhos. O que é importante nós sabermos? Após o nascimento, há uma destruição grande dos glóbulos vermelhos. Com a imaturidade do fígado, é relativamente comum acumular este pigmento e, portanto, é relativamente comum haver alguma icterícia. O que é que não é normal? Nós temos sempre que definir o que é típico, que nos deixa tranquilos, do que é atípico, que exige observação. Não é sinónimo de ser um problema, mas exige observação. O que é atípico e que implica observação? Uma icterícia que surge logo no primeiro dia, eventualmente nas primeiras 24 a 48 horas, aí os bebés estão sob vigilância, mas não é muito habitual, porque habitualmente a icterícia surge mais a partir do segundo, terceiro dia. Uma icterícia que começa a agravar a partir do terceiro, quarto dia também não é habitual. É suposto que ela surja a partir do segundo dia, segundo, terceiro dia mais ou menos, e depois vai se mantendo mais ou menos estável e diminuindo gradualmente. Também não é habitual uma icterícia que surge a partir da segunda semana. Isto não é habitual. E não é habitual uma icterícia que vai agravando com o tempo e que se acompanha de alguns sinais de alarme, nomeadamente uma diminuição da reatividade do bebé, uma recusa a mamar, ou então dois dados extremamente importantes, que é a cor das fezes. Fezes brancas são sempre um sinal de alarme. Okay. As fezes bebés têm cores vivas, amarelo, laranja, verde, castanho, não tem significado nenhum. Não perguntem se tem algum problema com a cor das fezes bebés, porque não tem. Não recebes imensas fotografias do cocô dos bebés. Nem vou falar disso, recebo e não devia receber, mas, portanto, as fezes brancas são um sinal de alarme e a urina muito escura, uma urina tipo Coca-Cola ou vinho do Porto, e, portanto, aí são sinais de alarme quando o bebé tem icterícia. Tirando estes sinais de alarme todos, estas situações atípicas, o que é normal? É então normal, a icterícia que surge a partir do segundo, terceiro dia, pode piorar um bocadinho e depois vai melhorando lentamente. Geralmente pode durar 1, 2 semanas, se o bebé estiver amamentado, pode ir até aos 2 meses. O que nós vamos notar é que não há agravamento ao longo deste tempo, pelo contrário, há uma ligeira melhoria, não se vai notar muito, porque em 2 meses a melhoria é muito discreta, dia para dia, mas o que vão notar é isto, é que começa a desaparecer de baixo para cima. Se isto estiver a acontecer, nós ficamos tranquilos. Ok. Uma das coisas que me aliviou muito em amamentar foi o facto de não ter estado sempre a esterilizar biberons e mil coisas, porque de facto a quantidade de... Aliás, também mais uma coisa que se vende imenso, são gadgets para esterilizar e enfim, uma data de coisas. É mesmo preciso esterilizar tudo aquilo que vamos usar com os nossos bebés? Não. Lavar a roupa também 30 mil vezes e depois, ou seja, pôr a não sei quanta, uma temperatura elevadíssima e... Não. A questão de esterilizar os biberões serve apenas para garantir que se destrói algum tipo de micro-organismo. O que é que dizem as recomendações atuais? Se eu utilizar um biberão e o lavar depois de utilizar, logo a seguir, não preciso de esterilizar. Se for um bebé pequeno e eu utilizo o biberão e só consigo lavar passado 4 ou 5 horas, porque foi de madrugada e não me possível lavar naquele momento,
aí pode ser prudente esterilizar, principalmente a bebés pequeninos. Porquê? Porque durante aquelas horas, com os restos de leite, pode haver crescimento de colónias de bactérias ou de fungos e, portanto, para salvaguardar que nenhuma dessas bactérias pode ser nociva, nós podemos esterilizar. Mas, por regra, pousem os esterilizadores e não percam tempo com essas rotinas, percam tempo com os bebés, ou ganhem tempo com os bebés. Boa. E não percam tempo com essas rotinas que são desnecessárias. E em relação à Xuxa, que também eu acho que é aqui um tema que deixa sempre muito. E que é sempre. Ou seja, todos estes temas nós já assumimos que são controversos, não é? Como Sim, pediatra. são hot topics. Exatamente. Qualquer. Ou é difícil ser consensual, não é? Claro. Mas qual é aqui a verdade em relação à Xuxa? Vale a pena ter medo da Xuxa? Ou o que é importante? A chupeta sempre foi um utensílio muito associado ao universo dos bebés. Há uns anos atrás, quando se começou a investir no aleitamento materno, e muito bem, porque as nossas taxas eram muito baixas, surgiu, né? claro, principalmente a partir do 4º mês, que temos um decaimento muito grande, mas começou a surgir a ideia, do ponto de vista teórico, fazia todo o sentido, que é qualquer tetina artificial que possa ser parecida com o mamilo da mãe, mas não ser igual, pode criar confusão ao bebê. E, portanto, vamos tentar retirar, nas primeiras semanas de vida pelo menos, o contacto com qualquer tipo de tetina artificial. Isto teoricamente faz sentido. Só que ao longo destes anos já saíram estudos que nos vieram demonstrar algo um bocadinho diferente. E o que é que os estudos nos mostram? Primeiro, mostram-nos que os bebés têm claramente 2 grandes tipos de sucção. Uma sucção nutritiva, que é a sucção feita para se alimentar, e uma sucção não nutritiva, que é a sucção que eles fazem para buscar prazer e conforto. Quando nós introduzimos uma tetina que vai interferir com a sucção nutritiva, por exemplo a tetina de um biberão, nós vamos ter um conflito direto com o mamilo da mãe. E isto pode prejudicar a amamentação. Quando nós vamos introduzir uma tetina cujo objetivo não é alimentar, é apenas dar conforto, o bebê, nós infantilizamos muito os bebés, isto é estranho, mas não devemos infantilizar tanto. Eles sabem, e pronto, quando eles querem mamar e nós metemos uma chupeta na boca, Ele não vai querer. Ele vai cuspir e chorar. Se ele quiser só conforto, pode até pegar na chupeta. E aí não há conflito com a mama, porque o objetivo da sucção é diferente. Claro que há pessoas que dizem, e não pode fazer sucção não nutritiva na mama? Claro que pode, se a mãe quiser. Claro, depende pode. da disponibilidade. Se a mãe não quiser, também pode não querer, tranquilo. Mas do ponto de vista prático, os estudos que nos vieram demonstrar foi isto mesmo, é que a chupeta, o biberão interfere ou pode interferir com a alimentação, Mas a chupeta não. E portanto não é preciso esperar aquelas semanas todas para introduzir a chupeta. Inclusivamente o último grande estudo sobre este assunto, que até foi publicado há poucos anos, Pois eu estive a ver agora há pouco tempo. numa revista, na maior revista europeia de pediatria, o que diz é que pode ser introduzido após o nascimento, desde que seja à vontade dos pais. Não é obrigatório introduzir, mas também não é proibido introduzir. E inclusivamente, por exemplo, nos prematuros, introduzir logo após o nascimento diminui o tempo de internamento e ajuda a ter uma alta mais cedo. E portanto não tem problema absolutamente nenhum. É tão só e apenas uma vontade dos pais. Chupeta é segura, o biberão pode interferir. Eu acho que a grande dificuldade deve ser depois conseguir retirar, não é? Porque, não sei, pelo menos é isso. Os meus nunca pegaram e depois. Sim. E houve muitas alturas em que eu pensei que me dera que desse, sei lá, A viagens no carro. chupeta em inglês não specifier, é o pacificador, o calmante. E é verdade, é calmante para os bebés e para os pais. Mas ao mesmo tempo agora eu penso, ainda bem que não tenho sequer essa saga de estar a ver como é que vou tirar a chupeta. Sim, vai depender um bocadinho, porque assim, se não usar chupeta, mas mamar nos dedos, é bem mais difícil de tirar esse hábito. Portanto, depois depende qual é a alternativa. Se tem alternativa ou se não tem, deve ser gerido com bom senso, com tranquilidade e segundo a vontade dos pais. Do ponto de vista de saúde, não temos nenhum tipo de consequência para um lado ou para o outro. Portanto, é como na maior parte das situações da puericultura, são decisões dos pais, não são médicos. Claro, e depende muito mais do contexto e acima de tudo, Claro. isso é uma coisa importante, se calhar quando falamos disto, é nenhuma decisão é determinante, ou seja, isoladamente é determinante do resto Nada, da não vida, há não é? fatalismos. Está Não há... uma culpa tão grande na parentalidade. Há sempre um dia da manhã, sempre um dia da manhã, tranquilo. E isto vai depender também dos bebés. Há bebés que choram mais e a chupeta vai ser um auxiliar maior. Há bebés que são muito tranquilos. Os pais até nem se lembram da chupeta. Depende da disponibilidade dos pais, tantos fatores. O que é preciso é a liberdade de escolha. Sem dúvida alguma. Outra dúvida comum na primeira consulta e ao final do primeiro mês tem muito a ver com as cólicas, não é? Um dos botes expiatórios é o Vigantol, que é a vitamina D, que se dá e que está recomendado 1 gota por dia até ao primeiro ano de vida. É verdade que pode dar cólicas? Vale a pena trocar por outra vitamina D? Ok, então no primeiro ano todos os bebés devem fazer suplementação com a vitamina D. Inclusivamente agora discute-se depois do primeiro ano se deve suplementar no inverno ou não, mas no primeiro ano pelo menos todos devem fazer. Até há uns anos atrás nós só tínhamos o Vigantol, o nome comercial. Agora temos outras alternativas. O que é que nós temos em relação ao Vigantol? E está descrito, mesmo com efeito lateral, é aumentar os períodos de choro em alguns bebés. Que as pessoas depois vão enquadrar
no termo cólicas. Pronto, isto pode acontecer, está descrito, é claramente uma minoria. Ou seja, se nós introduzirmos a maior parte dos bebés, a maior parte vai tolerar. Se o facto de uma minoria ter cólicas é um motivo suficiente para trocar por outro ou não, acho que pode ser discutido com os pais, porque o custo também é diferente. Pois, o Vigantal é o mais barato de longe, é tipo 3 euros versus é quase 12 o tratamento ou 14. de um ano, o custo de um ano dá para um mês com os outros. E, portanto, isto deve ser discutido. Quando os pais têm um segundo filho, se o primeiro teve muitas cólicas, acho que a discussão é fácil. No primeiro filho, acho que faz sentido conversar sobre isso, mas é seguro e a maior parte dos bebés toleram qualquer formulação de vitamina D. Porque depois também há este tema todo das cólicas e o que eu sinto muito também em consulta é, a certa altura, é uma altura de grande vulnerabilidade, então já experimentaste 1000 coisas e depois já não sabes o que é que está a resultar, ou seja, a certa altura está a fazer o probiótico, mudou a vitamina D, mas já não sabes o que é que está a fazer efeito. Sim. Mas se o bebê deixa de chorar, a pessoa é um bocado tipo, pois, se calhar isto agora não vou mudar, tenho medo, não é? A equipa canha não se mexe. Exatamente. E na maternidade, estas ciências todas muito exatas vão se refletir numa coisa que se chama tentativa e erro, na maior parte das vezes, que a pessoa vai experimentar e depois, se funciona, tudo bem, se não funciona, tenta outra alternativa. Em relação às cólicas, nota-se muito isto. O conselho principal é: temos que dar um bocadinho de tempo para perceber o que é que está a funcionar ou não. Nós não sabemos muito bem de onde vêm as cólicas, nem a causa das cólicas. Provavelmente temos bebés que têm o termo cólicas e que choram por motivos diferentes. E pronto, se nós não sabemos de onde vem, também não tratamos isto de uma forma profundamente espetacular. E se eles choram por diferentes motivos, também não temos uma única solução para todos os bebés. E por isso temos que dar um bocadinho de tempo, é testar, dar um bocadinho de tempo. Se não funcionar, testa-se outra alternativa e vai-se testando assim. E compreender também que é isso, um bebê acabou de sair de uma barriga de 9 meses onde tinha comida, tipo óleo canite, estava confortável, temperatura perfeita, Tudo. Para um sítio onde está 100%. Às vezes eu penso, se eu agora estivesse dependente e cada vez que tenho de ir à casa de banho, as pessoas não sabem que eu tenho de ir à casa de banho, cada vez que eu quero comer, as pessoas não sabem que eu quero comer. Quer dizer, é evidente que vou chorar e estar desconfortável. Todos os estímulos a que estás sujeito, que não estava. Portanto, tudo o que está, as temperaturas, as luzes, os barulhos, tudo isto, os toques todos, as roupas, tudo isto são estímulos que uns bebés processam de uma forma e provavelmente outros bebés processam de outra forma, e temos que dar tempo para se habituarem e, acima de tudo, olhar para o bebê e tentar aumentar o conforto dele. É isto que nós precisamos, é dar conforto. Porque se o bebê estiver tranquilo, quer dizer que está confortável e nós estamos a acertar. E nisso também ajuda a ter pais tranquilos, não é? Eu acho que é difícil na era da desinformação. E há tantas regras e tanta coisinha que a certa altura os pais estão meio tipo, o que é que eu estou a fazer mal? E a procura de soluções milagrosas. Tudo o que virem na internet que seja muito bombástico ou muito milagroso é mentira. Portanto, não sigam, por favor. Não sigam, por favor. Sim, é completamente verdade. Eu acho que há um mercado da parentalidade e uma data de cursos para 1000 coisas. Sim. A maioria das vezes é mesmo uma pessoa tentar e errar e ver e pensar, olha, é o que é, eu vou aprendendo. Por isso é que na maioria das vezes o segundo filho também a pessoa já está um bocadinho mais à vontade, corre melhor. Às vezes é só uma questão de estar mais confiante e de não ter aquelas dúvidas todas, não é? Claro. Em relação a bolsar, também é assim um tema, porque muitos pais acham que tem refluxo, é para tratar o refluxo, o que é normal no bolsar? Mas bolsa sempre imenso depois de comer. O que é importante saber aqui? Importante. Se um bebê bolsa, tem refluxo. Ponto. Todos os bebés que bolsam quer dizer que o leite subiu e, portanto, tem refluxo gastroesofágico. E isto é tão frequente que hoje em dia o refluxo gastroesofágico é considerado o que nós chamamos uma variante do normal. Ou seja, é uma característica. É como ser mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. Portanto, não é defeito, é feitio, como se diz na nossa cultura. O que é que nós temos de perceber? É que o refluxo gastroesofágico é normal, mas há situações em que este refluxo é tão intenso que vai ter consequências para o organismo. Pode o bebê não evoluir bem de peso porque está a deitar muito leite fora, pode o bebê ter complicações pulmonares porque o leite entra para os pulmões e provoca aquelas tosses repetidas, aqueles episódios de cheadeira, pode o bebê ter uma inflamação do esófago porque o ácido ao subir vai irritar o esófago e ter uma esofagite e vai se traduzir por choro persistente. Pronto, nestas situações, a má evolução de peso, as complicações pulmonares e a esofagite, nós já não temos um refluxo. Temos uma coisa que se chama doença do refluxo. Quem inventou este nome não foi muito original, mas pelo menos é bem explicativo. Um é doença e o outro não. É isso. Mas isto é que é importante. Portanto, o refluxo não é um problema, não se trata, não há questão nenhuma em relação ao refluxo. É tentar gerir a ansiedade dos pais e perceber: o bebê está bem, tem um refluxo por imaturidade muscular. O que controla o facto do conteúdo do estômago não subir e ir só em direção ao intestino é a força dos músculos do esófago e do estômago. Se os bebés, se esses músculos ainda são um bocadinho imaturos, às vezes, esses músculos são menos competentes e deixam passar o conteúdo. E pronto, tem um refluxo normal que vai
passar naturalmente a partir dos 4 a 6 meses. Ok. É suposto que melhorem. O que é que também vai acontecer é que até aos 4 a 6 meses é suposto que o refluxo agrave. Porquê? Porque um bebê que tem o estômago cheio e que se mexe cada vez mais, porque eles vão ser cada vez mais competentes do ponto de vista motor, vai bolsar mais. E está tudo bem, desde que não haja as tais complicações que falamos para trás. Se houver essas complicações, não temos um refluxo, temos uma doença do refluxo e aí sim podemos ter de intervir. E é preciso pôr o bebê a arrotar? Também é assim uma coisa. Eu nunca fiz isso com os meus filhos, por isso não sei se é suposto. Arrotar não é obrigatório de todo. É aconselhável. Não deitar logo. É aconselhável. O arrotar em si é aconselhável por 2 ou 3 motivos. Primeiro, porque ao arrotar vamos ter menos ar no estômago e alguns bebés vão ficar mais confortáveis. Depois, se tivermos menos ar, também diminuímos a probabilidade do bebê bolsar. Já vimos que pode não ser o problema, mas é desconfortável e vai sujar a roupa, e para os pais depois também acaba por criar alguma ansiedade. Portanto, não é obrigatório, é aconselhável por isso. Mais uma vez, é uma decisão dos pais. Geralmente os bebés arrotam pior de madrugada, só para chatear. E, portanto, é isso que faz sentirem a adormecer. Não vale a pena ficar muito tempo, mas se depois puderem, tudo bem. Já agora, a título de curiosidade, a nossa cultura popular diz que todos nós devíamos arrotar 3 vezes depois de comer. Pergunto a ti, como médica de família, o que é que achas sobre isto? Nunca aconselhei, nem nunca. Okay. Aliás, acho que também não tenho essa prática. Tirando o Homer Simpson. Exatamente. Olha, em relação aos cocós, também é aqui outra dúvida, não é? O que é normal? E aqui pode se calhar variar um bocadinho em relação a bebés com aleitamento materno. Sim, se nós formos a ver tabelas de normalidade do número de cocós por dia, estamos a falar de 10, 15 cocós por dia, até um cocó por semana ou a cada 2 semanas. Tudo isto vem dentro do chavão da normalidade e, portanto, mas isso é importante. É muito difícil nós estabelecermos o que é normal. Primeiro, a consistência das fezes varia geralmente um bocadinho consoante os bebés são amamentados ou são alimentados com fórmula. Quando são bebés amamentados, as fezes são mais líquidas, ou mesmo líquidas ou semilíquidas, às vezes com uma espécie de uns grânulos ou uns farrapos, mas às vezes são tão líquidas que até faz espuma, e tudo isto é normal. A não ser que haja uma diferença, depois uma mudança súbita neste padrão. Isto é normal. Com a fórmula, geralmente são fezes mais espessas. Não é habitual serem fezes duras, mas geralmente são mais espessas. Do ponto de vista de frequência, geralmente no primeiro mês os bebés fazem mais vezes cocó, e fazem-no habitualmente depois de mamar, por algo muito simples, que se chama reflexo gastrocólico. A natureza desenhou-nos muito bem. O estômago, quando está cheio, aquele conteúdo vai ter que ir para o intestino. Claro. E, portanto, o estômago enche, o intestino contrai para limpar o que está lá e poder receber o que vem do estômago. E por isso é que eles fazem mais vezes. Depois, ali por volta do mês de idade, eles vão começando a reduzir a frequência e depois vai variar muito de bebé para bebé. Como regra prática, eu diria que sem stress nenhum, 3, 4, 5 dias sem fazer, portanto não é preciso fazer cocó todos os dias, 3, 4, 5 dias, e noutros casos até pode ser normal mais, mas eu diria que 3, 4, 5 dias... Ir avaliando o conforto do bebê é pacífico, também, desde que, exatamente, era isso que eu ia dizer, desde que o mais importante de tudo é que o bebê esteja confortável. Um bebê que está confortável não está a fazer de conta que está tudo bem só para sossegar os pais. E portanto, o bebê que está confortável é porque está tudo bem. Quer que eles, aliás, é mais do contrário, às vezes está tudo bem. Claro, ele está genuinamente bem. Portanto, se o bebê estiver confortável, e já agora também lanço só este desafio aos pais, se os pais conseguirem perceber que o bebê vai libertando gases, isso percebe-se bem, habitualmente, mas o bebê está confortável, está a libertar gases e não fez cocó há 2, 3, 4 dias, tranquilo, provavelmente a natureza vai resolver por si. Okay. Se o bebê não estiver bem, aí podem procurar ajuda. À medida que a idade vai avançando, avançam aqui também a quantidade de coisas que nos tentam vender e que, não é, o marketing também funciona muito bem. Uma das coisas são aqueles colares de ambar, que são os colares que se vê muito os miúdos usar para as dores de dentes, enfim. Isso é aconselhável? Não há evidência científica robusta nenhuma que suporte os colares de âmbar para as dores de dente ou para a erupção dentária, portanto não é uma recomendação médica de todo. Pelo contrário, as recomendações do ponto de vista médico que nós temos é tentar diminuir o número de adereços que os bebés possam ter, porque qualquer adereço, por inofensivo que possa parecer, aumenta o risco de um acidente. Uma asfixia, às vezes magoar, tirar uma das bolinhas e levar à boca. E portanto, é dispensável, é evitável, não tem nenhum benefício comprovado, continua a ser só uma decisão dos pais. Já agora, se os pais quiserem colocar, que eu acho que não deveriam, mas se mesmo assim quiserem, 2 conselhos. Têm de ter fechos que sejam muito fáceis de abrir, não aqueles fechos muito presos, porque o bebê pode estar a gatinhar com 9 meses, com 10 meses, pode ficar preso e magoar-se, e tem que ter certeza que as bolinhas não saem. Os pais têm que tentar tirar com força. Pronto. É não usar. Eu acho que é não usar. Acho que não é não usar, mas a usar pelo menos estes 2 conselhos. Mas não há recomendação nenhuma para usar.
As vacinas extraplano também são uma grande dúvida. Eu sei que isto é uma pergunta um bocadinho ingrata porque depende sempre muito do contexto, mas pronto, a grande maioria das vacinas que era extraplano antigamente agora já estão incluídas eu acho que já temos um Programa Nacional de Vacinação muito completo, bom. Mas há sempre aqui a dúvida do rotavírus, não é? Que é uma infecção que dá diarreia. O que é que é importante os pais saberem aqui? A única vacina que está fora do plano e que tem uma recomendação universal por parte da Sociedade Portuguesa de Pediatria, da Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria, é a vacina contra o rotavírus. Ela está no plano para os bebés de risco, mas tem a recomendação para uma vacinação universal. Faz sentido, principalmente pela frequência da infecção do rotavírus. Estima-se que até aos 5 anos quase 100% das crianças já têm contactado com o rotavírus, não tanto pela gravidade, porque a gastroenterite, a rotavírus, provoca vómitos, provoca diarreia e na maior parte das vezes não é uma doença grave. Mas tem aqui 2 questões que eu acho que nós podemos refletir sobre elas. Uma é que numa minoria de casos pode provocar desidratação e alguma alteração nos íons presentes no sangue e justificar um internamento. Portanto, e isto acontece com alguma frequência, todos os anos temos muitos meninos internados com gastroenterite. Segundo, e há estudos que também avaliam isto, tem algum impacto laboral para os pais. Ou seja, é frequente, é ligeiro, mas implica faltas ao trabalho. E às vezes isto pode ser difícil de gerir do ponto de vista profissional. Pegando em tudo isto, a recomendação da Sociedade Portuguesa de Pediatria é faz sentido uma vacinação universal. Eu acho que é uma boa política, não acho que seja imprescindível, mas acho que é recomendável. Depende também um bocadinho do contexto. É recomendável, principalmente para bebés que contactem com outras crianças, para quem tem irmãos mais velhos, ou pais que contactam com vírus, porque são profissionais de saúde ou profissionais de educação, e aí ainda aumenta mais o risco. Como é uma vacina oral, apesar de tudo, é menos muito mais simpática. Sim, porque já são tantas picas, não é? E a da meningite, porque a da meningite já está no plano, mas há aquela extra que se pode tomar, que também é sempre assim uma dúvida. Essa eu não costumo, não sei, não tenho muita prática. Existe a vacina, a ACWY, que é uma meningite uma vacina contra 4 tipos do meningococo, que é uma bactéria que causa meningites, o A, o C, o W e o Y, e que foi introduzida recentemente aos 12 meses. Ou seja, todas as crianças agora já tomam esta vacina aos 12 meses. A dúvida que ainda existe é se vale a pena fazer 1 ou 2 doses, consoante o início, no primeiro ano de vida. Não existem recomendações formais sobre este assunto. Já estive em algumas discussões com experts sobre isto e é difícil. Daqui a, se calhar, 1 ou 2 anos vai ser fácil, porque vai ser completamente desnecessário, porque passamos a ter uma cobertura vacinal grande e passamos a ter mais imunidade de grupo, é muito mais baixo. Nesta fase é um ninho. Acho que devemos informar os pais, os prós e os contras, e depois deixá-los decidir e eventualmente ajudar nessa decisão também. Pessoalmente, agora vou dar a minha opinião pessoal, já que não temos uma recomendação formal, eu acho que ainda faz sentido vacinar no primeiro ano de vida. Se calhar daqui por 1 ano já vou deixar de recomendar. Outra coisa que não é muito consensual, apesar de já termos guidelines muito bem estabelecidas sobre isto, é a altura em que se começa a introdução alimentar. Eu ainda vejo muitos pais a quem foi dito que deviam começar ali por volta dos 4 meses, dependendo isso é interessante porque temos aqui alguns dados que eu acho que é engraçado nós refletimos sobre eles. Quando é que se começa a explicar? Ok. Recomendações atuais da Sociedade Europeia de Nutrição Pediátrica, da Sociedade Portuguesa de Pediatria e da maior parte das sociedades científicas. Nunca introduzir antes dos 4, não começar depois dos 7, o ideal é o mais perto possível dos 6. Entre os 5 e os 6, entre os 5 e meio e os 6, alguns por ali. E isto tem a ver com o desenvolvimento do bebé, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista gastrointestinal, do ponto de vista renal, tudo isto é importante. O sentar, o não ter o reflexo da extrusão da língua, tudo isto são dados importantes de maturidade que nos dizem que aquele bebé está a começar a ficar preparado para receber outros alimentos para além do leite. E por isso, quanto mais perto possível dos 6 meses, é a recomendação atual, é aquilo que eu acho que nós devemos seguir. A única questão que nós temos agora aqui é que têm surgido alguns estudos que tentam perceber, nós tivemos um aumento muito grande das alergias alimentares nos últimos anos, e que tentam perceber qual é a melhor forma de nós prevenirmos as alergias alimentares. Porque as alergias alimentares às vezes são encaradas de ânimo leve, mas têm um impacto brutal no dia-a-dia das famílias, na gestão da ansiedade, do stress, e algumas são mesmo muito graves. E pronto, o que os estudos têm mostrado é que a introdução precoce dos alimentos mais alergénicos ajuda a prevenir as alergias, particularmente nos frutos secos, que temos muitas recomendações em relação aos frutos secos e que dizem que quanto mais cedo introduzirmos, melhor.
e que o ideal era introduzir a partir dos 4. Ok. E isto vem lançar a confusão. E já em relação ao ovo também estamos a ter estudos nesse sentido. Portanto, isto vem lançar a confusão total. Mais uma vez temos que usar bom senso e a ciência é assim, constrói-se em tempo real. Claro que do ponto de vista alérgico é benéfico introduzir mais cedo, mas isto é uma pequenina parte do todo que é o bebê. Tudo o resto nos diz que é preferível introduzir mais perto dos 6. E portanto faz sentido mantermos a recomendação de ser o mais perto possível dos 6 meses, enquanto não tivermos dados que nos apontem no sentido contrário. O que é que também faz algum sentido? É introduzir logo desde o início da diversificação alimentar frutos secos e mesmo o ovo. Vai um bocadinho da forma contra, certa, não é? Que isso é importante por causa dos engasgamentos. E também avaliar os sinais de prontidão do bebê. Ou seja, eu acho que também em pediatria depende tudo isso, muito do contexto e do bebê que temos à frente. E portanto, um bebê que ainda não se senta, se calhar não vamos começar, não é? Mas, na verdade, mesmo aos 6 meses são poucos os que se aguentam sentados bem. Muito e eu poucos. acho que há uma urgência dos pais e às vezes ficam um bocado frustrados porque pensam, ele já tem 6 meses e meio e ainda não come nada. No primeiro ano de vida, o alimento principal continua a ser o leite, quer seja de forma ou materna. E temos tempo, temos que dar a descobrir. Isso é importante. Sim, temos que deixar de descobrir. Esta questão dos alergénicos, dos frutos secos, já agora tu disseste, a questão do engasgamento é importante, agora deixa-me só dar aqui 2 ou 3 conselhos para não criar, porque a maior parte dos pais vão pensar, então vou dar amendoins, vou dar avelãs, ou vou dar nozes ao meu bebê. Para cima sim, pode-se dar, mas nunca inteiros. Uma forma, ou 2 formas possíveis de introduzir é triturando, e pode-se colocar ou ralar por cima de um iogurte, de uma papa, de uma sopa, o que é que seja, de uma fruta, o que é que seja, ou então moer até fazer pasta, dissolver com um bocadinho de água para não ficar colado e oferecer. Okay. Há inclusivamente algumas pastas de compra que são 100% amendoim, ou 100% amêndoa, ou 100% caju, o que é que seja, e que eventualmente podem ser dadas, mas os pais também podem fazê-las em casa. Claro. E isto é importante, pequenas quantidades, sem risco de engasgamento, e depois o conselho mais importante de todos é, depois de introduzir, manter com regularidade. Porquê? Porque se nós não mantivermos com regularidade, nós podemos correr o risco contrário, que é, o bebê tolerou de início, mas o organismo ficou alerta. E parou de dar. Passado uns meses, dá outra vez e o bebê reage. Se nós dermos com regularidade, o organismo diz, isto é esquisito, não sei o que é, mas não me está a fazer mal, e portanto eu vou induzir tolerância. E aos bocadinhos aquele organismo diz, eu posso comer isto, que isto não me faz mal. Pronto, este treino regular é muito importante a partir do momento em que se começa, e alguns pais não cumprem isto, introduzem, não faz reação, param, e depois temos o efeito contrário. Faz sentido. Antes dos 6 meses é preciso dar água também, assim, quando está muito calor. Bem, agora não é uma boa altura, não é? Ninguém vai dar água. O São Pedro está-nos a dar muita água. Mas normalmente bebés que nascem no verão e assim há muita coisa de vê lá se ele não desidrata. Mais de 90% do leite é água e portanto nós não precisamos de acrescentar água, a não ser que houvesse assim uma vaga de calor brutal, e em Portugal nós não temos. Se o bebé estiver com vómitos, e aí devemos usar preferencialmente um soro de hidratação e não água. Portanto, eu diria que a água não tem grande espaço até o momento de iniciarmos a diversificação alimentar. Boa. Há brinquedos educativos que aceleram o desenvolvimento. Também há imenso isto que brinquedos e como é que eu vou estimular. Uma vez, quando estava a ver escolas, fui visitar uma escola que adorei, e porque a pessoa que estava a apresentar a escola disse isto, que eu estava, uma das minhas perguntas era, mas e estimulam os miúdos? E ela ficou a olhar para mim a dizer, nós não estimulamos miúdos nenhum, nós deixamos os miúdos crescerem e serem o que são. E eu achei aquilo fascinante, porque realmente nós como pais temos esta coisa de, eu quero que ele seja super inteligente e comece a andar mais rápido e realmente qual é a pressa, não é? Nenhuma. A pressa, o ditado também diz que a pressa é inimiga da perfeição, e é verdade, não tem de haver pressa nenhuma, não devemos estar a comprar brinquedos para estimular o desenvolvimento, devemos deixar que o bebé tenha a maior diversidade possível de estímulos, que se conheça a ele, ao meio ambiente, e portanto os brinquedos aqui de vez em quando podem surgir em crianças, e há uns bebés melhores que outros, claro. Há uns melhores que outros, é verdade. Mas o brinquedo não é uma finalidade em si, de todo. É muito mais útil deixar um bebé explorar o meio ambiente de forma livre do que estar com um brinquedo à frente. E isso é verdade, a maioria das vezes é isso. Eles querem brincar com as panelas que nós já temos em casa, os tupperwares, as colheres de pau, os sacos plásticos que são perigosos, mas que eles gostam de brincar, os papéis, as caixas, é isso que eles gostam. E portanto, o que devemos é deixar os nossos bebés, os nossos filhos, a explorar o mais possível. Já agora, esta pressa da inteligência, deixa-me só dizer-te que só há um fator do desenvolvimento que parece ser um preditor da inteligência na idade adulta, ou seja, que os bebés que têm este bom desenvolvimento teoricamente têm um QI mais elevado na idade adulta, que é o desenvolvimento da linguagem. É o único. Não é se andou cedo, se chuta a bola, não é nada disto. O único fator que pode ser preditor da inteligência, mesmo isto é falível porque a inteligência
há várias, não há só uma, e o Claro. QI é um bocadinho limitador aí, mas o único fator do desenvolvimento que está associado a um QI mais elevado na idade adulta, vale a isto o que valer, é o desenvolvimento da linguagem. Ok. Sim, mas aí mesmo aí, às vezes pensando nos brinquedos, eu acho que, quer dizer, eu digo sempre natais e não sei o quê, eu não quero que ofereçam brinquedos aos meus filhos, mas, por exemplo, livros acho que é sempre uma coisa boa, Legos também são coisas intemporais e que dá meio para eles, ou seja, dá para reinventarem mais do que aquelas brincadeiras que é isso, que são ali, eles divertem-se durante 10 minutos e depois já querem outro brinquedo. E não é? brinquedos que favoreçam a interação com os outros. Uhum. Ou seja, o brinquedo não é o fim em si, pode ser um meio para fortalecer a interação. E o livro é um ótimo exemplo. Claro. Uma exatamente. criança pequena não vai ler um livro sozinho, não vai ver um livro sozinho. E Portanto, também aqui, por causa desta pressa, surgem os andarilhos, não é? Na minha cabeça já toda a gente sabe que não se devem comprar andarilhos, que são aquelas aranhas, as aranhas quase ou em que os voadores, miúdos se põem, não é? sim. Qual é a tua recomendação? A minha essa é muito fácil, essa nem vou entrar nos mitos. Apesar dos andarilhos ainda serem muito vendidos, eu diria que é praticamente unânime em todas as sociedades científicas que os andarilhos não são uma boa opção. E não são uma boa opção pelo risco de acidente. Claro que eles são cada vez mais seguros, é verdade, e não é preciso haver umas escadas. A questão é que os bebés ganham tanta velocidade nos andarilhos que às vezes basta um tapete, basta um canto de uma mesa, uma perna, eles batem e podem virar. Mas mesmo sendo mais seguros, do ponto de vista de desenvolvimento motor e desenvolvimento ortopédico, isto não faz sentido nenhum. Porquê? Porque um bebé que anda num andarilho anda com o rabo apoiado, numa posição completamente não natural. Nem está a fortalecer os músculos e ninguém anda com o rabo naquela posição, mas a própria distribuição do centro de gravidade é diferente e, portanto, não tem interesse absolutamente nenhum. É muito mais útil preparar o espaço para que o bebé ande livremente a explorar o seu corpo mais do que a explorar um andarilho. Uhum. Outra coisa aqui importante também nas fases de desenvolvimento são os tempos de ecrã, não é? E há recomendações muito claras sobre o tempo de ecrã e zero tempo de ecrã. Eu acho que são pouco realistas e como mãe que até me considero relativamente... Enfim, tenho algum cuidado com isto. Acho que assumir 0 minutos de tempo de ecrã até aos 2 anos ou até... Já não às sei, 3, segundo a sociedade portuguesa de neuropediatria. Acho que não é bem realista e, portanto, gosto mais de pensar, ok, como é que podemos garantir que é o mínimo e mais saudável, entre aspas, não é? Quem conseguir mesmo 0, parabéns. Mas Sim. para os outros pais todos que têm vidas que não são bem, compatíveis com isto, quais são as tuas recomendações? Este é um terreno pantanoso. Sim. E os ecrãs, agora quando queres vieram. Não, tranquilo. Os ecrãs, quando vieram, introduziram-se rapidamente nas nossas rotinas todas. Hoje em dia, ainda há bocadinho estava a ouvir a Tânia Graça a dizer que há estudos que dizem que nós não conseguimos ficar mais de 20 segundos sem olhar para o telemóvel. Ou isso que nos causa já ansiedade. E eu acredito nisto. E, portanto, nós temos os ecrãs a invadir completamente as nossas rotinas. E por isso é que é difícil criar rotinas familiares sem ecrãs. E quando os ecrãs vieram, mesmo até do ponto de vista das crianças e de desenvolvimento, vieram com uma aura quase mágica de um entretenimento sem fim, um potencial enorme de estimulação e de desenvolvimento de capacidades e que, portanto, seria algo que nem se conseguia ver o que é que teria de nocivo. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia nós já percebemos que os efeitos nocivos são muito mais significativos que os efeitos benéficos no desenvolvimento. E, portanto, eu aqui sou um bocadinho mais rigoroso e não tenho problema nenhum em dizer que os ecrãs não são para bebés nem para crianças. Uhum. Não são. Não estão feitos para fomentar nada e têm um efeito Não vão prejudicial. ter lado positivo nenhum, não é? Nós, se calhar, há 50 anos, se disséssemos que uma criança de 10 anos não pode beber vinho tinto antes de ir para a escola, diziam-nos que disparate, então eles têm frio, eles nem comem direito, nós não temos de comer, então na Zona Norte há as sopas de cavalo cansado. Há zonas onde dão cerveja aos bebés. As sopas de cavalo cansado, que é o vinho tinto com açúcar e pão lá dentro, e era o que as crianças comiam antes de ir para a escola primária. Isso é assustador. E se explicássemos nessa altura que não era adequado, as pessoas diziam, isso é uma modernice, isso não faz sentido nenhum. E hoje em dia estamos a viver um bocadinho isso com os ecrãs. Quem diz que os ecrãs não devem fazer parte da vida das crianças é visto um bocadinho assim, que disparate. Então a tecnologia veio para ficar. E veio para ficar. Só que não veio para ficar nestas idades. Uhum. E por isso temos de ser rigorosos. O que é que isto quer dizer? Eu percebo claramente as recomendações dos ecrãs 0. Tem de ser assim. Por muito que isto nos cause alguma estranheza, recomendações populacionais têm de ser ecrãs 0 nos primeiros anos. Claro, porque não vais correr o risco de dizer, olha, ecrãs pode ser 10 Porque minutos sempre que nós por temos dia. uma recomendação de ecrã 0, as famílias vão continuar a usar. Claro, percebo. Só que não vão facilitar muito. Ou não vão facilitar tanto. Se dissermos meia hora de ecrãs, as famílias vão facilitar a partir da meia hora.
Se dissermos 1 hora de ecrãs, as famílias vão facilitar a partir de 1 hora. Portanto, tudo isto é cumulativo. E por isso faz sentido a recomendação de ecrã 0. E eu até sou um bocadinho mais defensor, até acima dos 3 anos. Eu sei que é difícil, mas isto vai obrigar que as famílias se reinventem e que percebam que na dinâmica familiar o telemóvel vai ter que desaparecer. Mas sabes que isso era uma das coisas que eu te queria dizer, porque um dos estudos que eu vi agora, um estudo recente que saiu, que falava muito mais do que do tempo de ecrã das crianças, do tempo de ecrã dos pais e como isso influencia as crianças. Sem dúvida. E de facto é verdade, não é? Se eles olham para nós e as crianças são muito faz eles fazem o que nós fazemos e não o que nós dizemos. E portanto, se nós estamos sempre agarrados ao ecrã e eles olham para nós, quer dizer, eles acabam por viver também disso. Eu já fiz dezenas de palestras sobre ecrãs e crianças. E em todas elas, a mensagem mais importante de todas é: regulem, para os adultos que estão a assistir, regulem o vosso tempo de ecrã, porque se vocês não regularem, nós estamos a discutir de forma hipócrita. Os vossos filhos nunca se vão regular se vocês não se regularem primeiro. Sabes qual é a média de consumo de ecrãs em Portugal dos 16 aos 64 anos? Estamos a falar do fim da adolescência e idade adulta. Tipo umas 6 horas. 7 horas e meia, 2024. E as pessoas dizem, ok, mas é para trabalho. E é verdade, muito é para trabalho. Mas redes sociais, em média, em Portugal, os adultos utilizam mais de 2 horas e meia por dia as redes sociais. Adultos. E os estudos o que mostram é que há um consumo diretamente proporcional de ecrãs por parte dos filhos em relação ao consumo dos pais. E isto quer dizer aquilo que tu disseste. Quanto mais ecrãs um pai ou uma mãe consome, mais ecrãs o filho vai consumir. Isto está estudado. Mas temos o lado bom, é que quanto menos ecrãs os pais consumirem, menos ecrãs os filhos vão consumir também. E é isto que tem que nos mover. Vamos todos reduzir. Quando me dizem, não temos tempo para brincar, não temos tempo para nada, eu percebo que as rotinas às vezes são difíceis. Mas caramba, 2 horas e meia por dia nas redes sociais, em que a produtividade e a utilidade daquilo se resume a pouco mais que 0. Sim, eu acho que também isto é uma coisa fácil de compreender, porque eu não acho que há ninguém que passa 2 horas nas redes sociais e diz, bem, isto foi ótimo para mim. Sinto-me lindamente. É isso. E portanto é uma conversa que eu às vezes tenho, porque eu própria é isso. Normalmente, depois de estar a fazer scroll infinito, não é. Claro que é assim, eu tenho vídeos hilariantes que vejo nas redes sociais, claro, é 2 minutos nós. e acabou. E portanto é uma sensação, de facto, eu acho que toda a gente reconhece esta sensação de estar a fazer scroll e depois pensar, bem, acabei de perder 2 horas para nada. Não vamos diabolizar completamente, porque os ecrãs trazem-nos algo que também é importante para a nossa vida, que é a sensação de prazer. Não, nem vou por aí, mas acho que sim. Mas que é a sensação de prazer. Nós agimos maioritariamente por prazer e precisamos de momentos em que sentimos prazer. O nosso cérebro alimenta-se da dopamina e destes neurotransmissores do prazer. E não há nenhum estímulo, ou quase nenhum estímulo, que atue tão diretamente nos centros do prazer como os ecrãs. Principalmente redes sociais têm estratégias montadas não é? são estratégias só montadas para isso. Tem uma série de peritos e de ciência por trás em que estão só com esse objetivo de dar prazer. E portanto, faz sentido. Nós também precisamos de tempo para estar tranquilos, a fazer nada, a fazer o que quisermos, que nos dá prazer. O problema é que o prazer é tão intenso que nós abdicamos de tempo para fazer outras atividades que são bem mais importantes e mais úteis, e chegamos ao fim desse prazer e não sentimos. O prazer é momentâneo. Desligamos. Aliás, desligamos as redes sociais e o que sentimos é: eu desperdicei agora meia hora. E nem isso, e estás lá e estás o tempo todo a pensar, bem, o que esta pessoa conseguiu. É isso, e portanto precisamos de algum tempo, mas temos que nos regular. Se nós não nos regularmos enquanto adultos, não vamos regular as crianças. E este é o facto que faz com que a maior parte das recomendações de utilização dos ecrãs em pediatria estão feridas de morte à partida, porque não conheço nenhuma recomendação de consumo de ecrãs em pediatria que comece por onde deve, que é: os pais têm de reduzir o consumo dos ecrãs. Enquanto nós não começarmos e terminarmos com isto, porque tem que ser as 2 mensagens, o que vai no meio é sempre menos importante, é como no concerto. Começar, os pais têm que reduzir, e no fim dizer, não se esqueça, os pais têm de reduzir. Tudo o resto só faz sentido assim. Se tirarmos o início e o fim, o resto entra sem 6 anos e os pais sentem que perderam. É? Há um ecossistema, e é isso. Este estudo que eu vi falava um bocadinho desse ecossistema do ecrã. Eu acho que bem, podíamos ter feito um episódio quase inteiro sobre isto. É verdade, e eu falo muito, desculpa, já sabes. Não, mas eu gosto. A última pergunta que te quero fazer é sobre o desfraldo, porque também estou aqui nesta altura crítica, portanto isto é um aconselhamento pessoal, que é: há alguma idade específica, temos de apressar, não é? Porque depois também há muito esta coisa de já devia estar a fazer xixi ou cocó sozinho. Quando é que é a idade certa? Como é que podemos saber o que é? Ok, vamos então parar e pensar um bocadinho sobre isto. Quando falamos de desfralde, geralmente juntamos 3 verbos que vamos refletir sobre eles: amadurecer, treinar e educar. E as pessoas usam de forma quase indiscriminada, sem pensar muito bem para que é que servem, e isto cria muita confusão e cria muitos anticorpos. E é uma discussão extremamente polarizada, como muitas
estranhamente na maternidade, mas esta é uma discussão muito polarizada em que parece quase só existir a corrente branca, a corrente preta e não há correntes cinzentas. Ok. Então, o que é que nós sabemos sobre o desfralde? Primeiro, o desfralde só é possível quando os bebés passam a ter a capacidade de controlar os esvaziamentos. Vamos falar da urina, mas para as fezes é igual. De controlar o esvaziamento da bexiga. Em média, as crianças adquirem esta capacidade de controlar o esvaziamento da bexiga depois dos 2 anos. Okay. Em média. Algumas adquirem antes. Outras adquirem mais tarde um bocadinho. Em média é antes. Como isto depende do amadurecimento dos circuitos neuronais, das células nervosas que controlam toda esta atividade de contração muscular e a passagem da urina para o exterior, este amadurecimento dos circuitos neuronais tem uma variabilidade muito grande entre crianças. E por isso é que é difícil encontrar 2 crianças que tenham um ritmo exatamente igual. Vai depender de cada criança. Mas esta é a capacidade básica e por isso precisa de amadurecer. O amadurecer precisa de tempo. E o tempo varia de criança para criança. Portanto, capacidade... Não comparem crianças. Não comparem crianças e não forcem. Nunca forçar. O que é que isto quer dizer? Ou melhor, em que é que isto se traduz na prática? Eu tenho que ensinar ao meu filho que ele tem capacidade de esvaziar a bexiga. Mas isto não pode ser forçado. O que é que eu vou fazer? Vou esperar que ele amadureça os circuitos neuronais. Como é que eu posso criar condições para ele explorar esta capacidade? De vez em quando, posso sentá-lo, a partir dos 18 meses, dos 20 meses, sempre essas mas sentá-lo num pote ou numa sanita, posso pedir, e isto é extremamente útil, no banho, pedir a uma criança de 20 meses, faz um xixi. E as crianças vão começando a perceber, as primeiras vezes que fizerem vai ser por acaso, mas depois vão criar rotina. E temos muitas crianças, mesmo antes dos 2 anos, a conseguirem fazer um xixi sempre que vão para a banheira. Alguns antes, outros depois, mas sempre naquele momento. Uma criança que faz isto já tem capacidade de controlar o esvaziamento da bexiga. Já foi amadurecendo os seus circuitos, naturalmente, sem treino, sem esforço, sem educação, já foi amadurecendo e já tem esta capacidade. Depois temos a capacidade, que depende do amadurecimento, eu posso, ou vou tentar transformar esta capacidade numa competência, que é, eu identifico, tenho de fazer, então ativamente vou procurar fazer isto. E aqui vai entrar a palavra que a maior parte das pessoas não gosta, porque às vezes é mal interpretada, que é o treino. Ok. O treinar nunca é um sinónimo de forçar. O treinar é criar condições, criar condições para explorar a capacidade que dependeu do amadurecimento e do tempo de cada criança, criar estas condições para explorar esta capacidade e ir controlando voluntariamente esta capacidade. O treino existe no andar, no comer, existem todos os processos biológicos porque precisam de repetição, precisam de falhas e precisam de acertos. E, portanto, a partir daqui vamos tentando criar, nunca forçando a criança, mas dizer, olha, nós agora depois de comer vamos todos sentar-nos. Eu sento na sanita, tu sentas no pote. Por exemplo, quando acordam, olha, agora vamos todos. E se a criança não quiser, vamos respeitar, mas aos bocadinhos criar condições para que a criança transforme a capacidade numa competência, treinando essa competência a bem. E não me interpretem mal, sem esforço, sem forçar, mas o treino aqui é criar condições para explorar. Mas há escolas que te obrigam a... Claro. Portanto, só depois da criança já ter esta competência adquirida é que faz sentido educar. Portanto, amadurecer, treinar e educar. E o educar é ajustar do ponto de vista social aquela competência. É eu perceber que tenho vontade de urinar, mas não vou urinar aqui. Sim. Tenho de ir a uma casa de banho. Eu posso esperar. Não faça disso. agora fui demasiado pictórico. Sim. Mas é o saber, estou no carro. Esperas 5 minutos para chegarmos à casa de banho. Sim. E este tipo de educação só é possível quando os circuitos amadureceram, a criança tem capacidade, já controla voluntariamente, tem a competência e, portanto, vamos educar. E é assim, transforma-se num comportamento. Okay. Capacidade, competência, comportamento. Este processo é natural, não vale a pena grandes discussões teóricas sobre isto. Isto vai se traduzir em, a partir dos 18 a 20 meses, criar condições para a criança perceber que existe um pote ou uma sanita, ou fazer xixi no banho, sempre que quiser. Depois de conseguir controlar voluntariamente, ir insistindo um bocadinho e dizer, olha, vamos fazer, para que a criança consiga replicar aquele momento noutras alturas do dia, portanto, sempre a partir dos 2 anos, e depois disto já está controlado, dar as normas sociais, que no fundo é aquilo que nós fazemos sempre com a educação. E saber que às vezes há algumas recaídas. Isso aconteceu-me com o meu filho, que foi ele até já estar mais ou menos com essa vontade, e depois nasceu a minha filha e voltou tudo a estar a zero. Claro. E perceber que é isso que faz parte, que ele agora não é, as prioridades mudaram. Temos tempo, nunca devemos forçar.
Mas podemos ir mostrando que existe, sem Claro. problema nenhum. E não é preciso estarmos todos do pelo eriçado cada vez que falamos do desfraldo. Temos é que ajudar as E famílias. respeitar os timings, não comparar Sim. crianças também. Isso não... é profundamente injusto. E culpabilizar os pais, porque às vezes há desfraldos que demoram mais tempo. E é verdade, porque os circuitos em si demoram mais tempo a amadurecer. E isto precisa de tempo, a fruta precisa de tempo a amadurecer, é exatamente igual. Portanto, não culpabilizar os pais, não dizer que é por falta de treino, porque o treino só se consegue depois de haver capacidade. Claro. Hugo, muito obrigada. Obrigado. Também a quem está a ouvir o podcast, o Hugo tem uma página no Instagram e um site onde fala sobre isto tudo e todas as perguntas que queiram fazer e que tenham sentido que faltaram aqui neste episódio, mas certeza que vais poder voltar, porque de facto ainda há aqui muitas coisas que podíamos ter falado. Obrigada por teres vindo. Obrigado, Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro, a fotografia é de José Fernandes, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.